Vamos entrar em comunhão com o Senhor. Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade em nome do sangue do Senhor Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, consciente ou inconsciente, lembrados ou esquecidos por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Ó Pai Celestial, tudo aquilo é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. Tudo quanto o Espírito Santo, com gemido inexprimível, tem suportado para cumprir a sua palavra, Senhor. Venha nos perdoar nesta noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus, de todos os pecados cometidos contra o Senhor Deus Pai, contra o Senhor Deus Filho, contra o Espírito Santo. Pecados cometidos contra a sua palavra, contra o seu reino. Mesmo que inconsciente, Senhor, mesmo no tempo da ignorância, venha nos perdoar, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade, no nome do sangue do Senhor Jesus, nos perdoe dos pecados cometidos, que daria lugar ao diabo e aos demônios para agirem, ou para usar pessoas, influenciarem pessoas, ou manipularem pessoas, ou em alguma dimensão espiritual ou no físico, através de setas ou dardos inflamados, ou na manipulação de pensamentos, pessimismo, negativismo, pesadelos, insônia da carne, na manipulação de maus pensamentos e todo tipo de engano. Ó Pai Celestial, nos perdoe, Senhor, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, nos perdoe todos os pecados cometidos, Senhor, e tal, gerando impedimento na nossa vida, que seja no espiritual, que seja no financeiro, no sentimental, que seja no profissional, que seja nos estudos, ou em outras áreas, Senhor, que temos citado. Nos perdoe, ó Pai Celestial, todos os pecados cometidos contra o Senhor, que está gerando impedimento na nossa vida. Nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Nos perdoe, Senhor, para que possamos ter acesso ao trono, Senhor, ao trono da graça, para que possamos entrar no santuário do Santo dos Santos e comparecer ante a sua face, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, nós também liberamos o perdão para as pessoas que já receber da nossa parte a liberação do perdão, Senhor. E oramos para que o Evangelho do Reino nos alcance, cumprida assim a sua palavra, não a nossa vontade, Senhor. Porque muitas vezes, quando pessoas têm nos prejudicado, tentam nos prejudicar, o Senhor sabe que passa no nosso coração, na nossa mente. Mas segundo a sua vontade, a liberar o perdão, é isso que nós fazemos, Senhor, cumprindo assim a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. E te peço, meu Senhor, que receba o nosso louvor, a nossa adoração aqui nesta noite, pois temos o privilégio de sermos verdadeiros adoradores, de termos o privilégio de estar na sua presença, Senhor, pois na crucificação o véu se partiu de cima a baixo, nos dando todo acesso ao santuário do Santo dos Santos para comparecer na sua presença. Por isso eu te peço nesta noite, Senhor, pelo sangue de Jesus, estejamos purificados, que o Espírito Santo realize esta obra aqui agora, Senhor, porque no nome do nosso Senhor Jesus nós somos perdoados, pois todo pecado confessado já não são mais imputados por injustiça. E te peço, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o seu tesouro seja aberto sobre a nossa vida, que o Espírito Santo, meu Senhor, esteja em nosso ventre como um rio de águas vivas, gerando esse tesouro precioso, que é mais valioso e precioso do que o ouro, do que a prata, Senhor, que é a sabedoria, a inteligência, a memória, o conhecimento, o entendimento, o discernimento vindo do Senhor, manifestando na nossa vida, Senhor, da sua ciência, a visão, a revelação, o arrebatamento de sentidos e a interpretação dos mesmos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, manifestando a sua ciência, a sua grandeza na nossa vida, Senhor, pois o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, e como seus mensageiros, como seus embaixadores do Evangelho, Senhor, que sejamos orientados nos tempos oportunos, Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa. Por isso eu te peço,
Manifeste a sua ciência aqui na nossa vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Abrindo este tesouro precioso, Senhor, na nossa vida. Pois somos os embaixadores do Evangelho do Reino aqui na terra, Senhor. Privilégio esse que até os anjos desejaram, o Senhor não os entregou a eles. Mas dê aos teus pequenininhos aqueles que creem no Senhor. Pois temos a gratificação do Senhor na nossa vida, Senhor. Pois assim disse o nosso Senhor: bem-aventurado aqueles que creram, mas sem ter visto. Porque assim o Senhor tinha dito para os seus apóstolos, para os seus discípulos, Senhor, que bem-aventurados eram eles que estavam ouvindo e vendo tudo quanto os reis do passado e os profetas do Antigo Testamento desejaram ver e não puderam ver, Senhor. E a nosso respeito, o Senhor disse: bendito aqueles que crêem sem ter visto. Por isso eu te peço nesta noite, Senhor, que essas bem-aventuranças estejam aqui na nossa vida nesta noite, na manifestação do Espírito Santo e da sua grandeza. Ó Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e esteja aqui conosco nesta noite, Senhor, abrindo nossos olhos espirituais para que possamos enxergar o profundo e escondido, abrindo nosso entendimento para que possamos compreender as Sagradas Escrituras e nos ser revelados os seus mistérios, e nos dando tanto entendimento da mesma, Senhor, e a capacidade de lembrar e entender tudo quanto temos lido e visto nas Escrituras Sagradas, desde Gênesis a Apocalipse, para que venha nosso crescimento espiritual, o crescimento da nossa fé, porque nós cremos no Senhor, na poder do seu nome, Senhor, pois sabemos que a sua palavra ela é viva e é verdadeira. Então que o Espírito Santo abra este tesouro precioso sobre a nossa vida aqui nesta noite, abrindo os olhos dos nossos corações para que possamos enxergar, Senhor, aquilo que os olhos humanos não enxergam, abrindo o entendimento do nosso coração para que possamos compreender aquilo que o homem natural não compreende, Senhor, no nome do Senhor Jesus, para que possamos cada vez mais crescer na fé, Senhor, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nela se espera. Que nesta noite seja uma noite de renovo, Senhor, que nesta noite seja um novo de crescimento espiritual, Senhor, que o Espírito Santo, o qual estava com os teus profetas do passado, esteja conosco, derramando a mesma unção. Na mesma unção derramou sobre o teu servo Elias, Senhor, um grande profeta. Na mesma unção derramaste sobre o teu servo João Batista, Senhor. Na mesma unção derramaste sobre o teu servo Daniel, Senhor. Na mesma unção derramou sobre o teu servo, Senhor, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Ó Pai Celestial, com o Espírito Santo, assim como andou com os seus profetas, com o teu profeta Eliseu, com o seu profeta Samuel, esteja andando conosco, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite que os nossos olhos espirituais sejam abertos, o nosso entendimento espiritual seja aberto, Senhor, para que possamos contemplar a sua glória e contemplar o Espírito Santo em toda a sua plenitude na nossa vida, como os teus servos do passado os viram, Senhor, e presenciaram a grandeza do poder do seu nome, que presenciaram a grandeza do Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que juntamente com o teu servo Moisés na caminhada no deserto, nem o sapato se desgastava, nem as roupas se envelheciam, e durante a noite era como uma coluna de fogo, Senhor, e durante o dia uma nuvem escura que os protegiam do sol. Ó Pai Celestial, nós cremos na grandeza do poder do seu nome, Senhor, e assim como o Espírito Santo, como repousou sobre o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, em forma corpórea de uma pomba, a qual todos puderam contemplar a grandeza do poder do Deus Altíssimo, manifesto no nosso Senhor Jesus, que é o seu Filho.
E todos quantos estavam ali, multidões e multidões de pessoas, Senhor, estavam ali juntamente com Ele. Tanto ouvindo a palavra do Reino, quando ouvindo as maravilhas e os prodígios realizados pelo Seu Filho, Senhor, o nosso Senhor Jesus, o qual através da crucificação nos deu acesso ao trono do Senhor, quando o véu se partiu de cima a baixo, nos dando a legalidade de entrar no santuário do Santo dos Santos e comparecer ante a Tua face, Senhor, e nesta noite nós fazemos isso. Entramos na Sua presença e dançamos diante do Senhor livre-arbítrio, Senhor, que nos pertence, nós dançamos na Sua presença, para que o Senhor tenha todo o acesso à nossa vida aqui nesta noite, para abrir os nossos olhos, nosso entendimento e nos fazer compreender a grandeza do reino celestial e do evangelho do reino, Senhor, o qual nos foi concebido, Senhor, e nos colocado para ser os verdadeiros embaixadores do Seu evangelho. Por isso, nesta noite, que haja uma transformação de vida, Senhor, haja um crescimento espiritual, haja um renovo, tanto para os que estão aqui presentes assistindo, quanto estão assistindo pelo link, e aqueles que não assistiram no futuro essa ministração, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus, pois temos o privilégio de fazer parte da Sua igreja, fazer parte da nação eleita, Senhor, que até então pertencia somente aos Teus escolhidos, na pessoa de Abraão, de Isaac e de Jacó, os 3 patriarcas, e estendeu a nós através da crucificação, quando o Senhor tinha um projeto de salvação para todas as nações, línguas e reinos, e através da crucificação nós alcançamos esse direito, Senhor, pois abriu a porta para que possamos passar e caminhar no Seu caminho. Sabemos que é um caminho estreito, mas é um caminho grandioso, Senhor, que é cheio de glória, de justiça, de poder, que é cheio da manifestação do Espírito Santo, e que estamos agora neste caminho em direção ao reino celestial, Senhor, pois temos acesso ao poder do nome do nosso Senhor Jesus, e ao nosso Senhor Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, o qual está presente aqui na pessoa do Espírito Santo, para que possamos, Senhor, cada vez mais caminhar nos Seus caminhos, no Seu caminho, em direção ao reino celestial, onde temos a morada garantida, Senhor, na presença do Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, através do sangue do nosso Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário, a obra perfeita realizada ali, Senhor, na crucificação do Senhor, nos comprando com o Teu sangue carmesim para o nosso Pai Celestial, quebrando as correntes que nos prendiam no mundo espiritual, Senhor, nos resgatando das trevas e nos colocando no reino da Sua luz. Por isso, nesta noite nós estamos Te louvando, Te adorando, Senhor, e declarando a nossa gratidão por esses privilégios de fazer parte da Sua igreja, dessa nação eleita, comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso, nesta noite, Senhor, que haja um crescimento, que haja manifestação do Espírito Santo na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, bem forte para Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da igreja Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. de madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja Ele passeava. Quando eu cheguei
Senhor já estava. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo na cabeça, era fogo do Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Jacó segurou hoje, agarrou hoje e não quis largar. Jacó segurou hoje, agarrou hoje e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Gabriel já está descendo com grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. Gabriel já está descendo com grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Quem pode ser Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 26. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela, e ela viverá.
Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém. Senhor, abra a porta da sua palavra, para que eu fale os seus mistérios, Senhor, para que eu fale aquilo que me convém, no nome do Senhor Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Irmãos, Jesus, no princípio do seu ministério, ele deixou bem claro 3 coisas. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. E o Filho do Homem também tem poder e autoridade sobre as enfermidades e sobre a morte, e sobre os espíritos imundos, e sobre o império das trevas. O ministério do Senhor Jesus era algo grandioso, não apenas era, como é. E ele otorgou isso aos seus discípulos, quando ele disse: farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo. Mas como Jesus conquistou isso, irmãos? Como ele mesmo disse: até João se faz violência ao reino, e pela força se apodera dele. Quando Jesus foi batizado no Espírito Santo, quando o Espírito repousou sobre ele como forma corpórea de uma pomba, em seguida ele foi levado até o deserto para ser provado pelo diabo. E ele conquistou de volta aquilo que Adão e Eva haviam perdido. Observe uma coisa: Deus sempre age por leis. Deus jamais vai realizar algo se não estiver conforme a lei, conforme as promessas dele. Quando o Senhor Jesus venceu o diabo, quando o diabo lhe ofereceu todo o reino da terra e toda a sua justiça, e ele disse: a mim foi dado, eu darei quem eu quiser, se prostrares diante de mim. Jesus não se prostrou diante do diabo, então ele não venceu. Pelo Espírito Santo do apóstolo Pedro, ele traz a seguinte mensagem quando ele diz que todo vencedor de uma guerra é senhor do vencido. Então Jesus adquiriu o direito de mandar, e ele dava a ordem, ele ordenava, ele fazia. Isso foi dado também a seus discípulos, irmãos, porque quando nós observamos Atos dos Apóstolos, os discípulos faziam as mesmas coisas que o Senhor Jesus fazia. Eles realizavam as mesmas maravilhas, os mesmos prodígios. Era libertação, era cura. Tudo era feito no nome do Senhor Jesus. Então que Jesus deixa claro aqui que ele tem autoridade sobre a morte, sobre as enfermidades. Quando ele ia para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, quer dizer, na verdade estava morta. Até então a mulher do fluxo do sangue, há muitos anos havia doente, perecendo daquela enfermidade. Na sua consciência ela dizia a si mesma: se ao menos tocar no Senhor, na orla da sua roupa, eu ficarei curada. A verdade funciona da seguinte maneira, irmãos: as leis da fé
quando alguém consegue manifestar esta fé, que não está olhando para o possível, mas sim para o impossível, que não está olhando para possibilidades ou para a ciência, ou para o curso natural da natureza, ou para o curso natural da vida, que ela acredita que Deus vai fazer algo na sua vida, há uma liberação de poder da parte de Deus, há uma liberação de virtude da parte do Senhor Deus, para que aquele objetivo que aquela pessoa acreditou no Senhor venha se realizar. Em seguida, Jesus caminha para a casa de Jairo. Quando ele disse que a criança estava dormindo e não morta, eles riram dele. Mas por que eles riram, irmãos? Porque eles faltavam fé. Jairo teve fé. Ele disse: olha, se o Senhor ao menos tocar na minha filha, ela vai voltar à vida. Enquanto estava aquele alvoroço na casa dele, as pessoas lamentando, chorando, é só examinar os outros evangelhos, você vai observar com mais detalhes. Quando ele disse que ela apenas dormia, eles riram. Muitas vezes eu tenho uma vez dando testemunho de cura, de libertação, de fé, de prodígio, maravilhas deste ministério. E eu observo como as pessoas elas ficam olhando atentas. Elas não dizem nem que sim, nem que não. Mas muitas vezes a gente percebe que elas não estão acreditando. Porque quando a pessoa acredita, o semblante dela é diferente, irmãos. A pessoa que tem fé, ela é diferente das outras. Ela tem um brilho diferente. Na verdade, no mundo espiritual, as pessoas que têm fé, elas são diferentes porque elas são incandescentes, elas brilham. É assim que o diabo reconhece cada um no mundo espiritual. Porque ele não está no físico, ele está no espiritual. Agindo no espiritual para atingir o físico. Então, muitas vezes as pessoas não estão acreditando naquilo que nós estamos testemunhando ou falando. Quando Jesus chega e fala assim: ela não dorme, não, ela não está morta, mas sim ela dorme, eles começaram a rir dele. Todo aquele momento de lamento, de choro, todo aquele alvoroço que estava acontecendo ali, eles cessaram aquilo na hora para rir do Senhor Jesus, porque eles não sabiam que eles estavam diante ali do Senhor da glória. Quem estava ali tinha autoridade sobre a morte. Aquele Senhor que estava ali presente, dizendo para eles que a criança não estava morta, mas dormia. Ele tinha autoridade sobre o império das trevas. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Ele tinha autoridade para perdoar os pecados. Mas a religiosidade, a cegueira espiritual era tão grande que eles não conseguiram ver que ali estava o Filho de Deus Altíssimo, que ali estava presente diante deles o Senhor da glória. Alguns não entendiam, porque se Jairo não tivesse enxergado Jesus na autoridade, no poder que ele tinha, jamais ele teria ido ali recorrê-lo, levar até a sua casa para salvar a sua filha, que tinha apenas em torno de 12 anos. Quando eles viram o que Jesus fez, irmão, qual foi a atitude dele? Porque ele estava diante de incrédulos, de pessoas religiosas, porque Jairo era um dos dirigentes da sinagoga, então ele estava cheio de religiosos. Qual foi a atitude do Senhor Jesus? Tirou todo mundo da presença, somente Pedro, Tiago e João, Jairo e a sua esposa ficaram presentes no momento da ministração do Senhor Jesus. Quando ele disse: filha, a ti te digo, levante. E o espírito dela retornou novamente para o corpo. Aí ele disse: agora dê alimentos para ela.
e foi embora. E essa notícia espalhou para todos os lugares, irmãos. Porque na verdade eles sabiam que a garotinha tinha falecido. E uma vez que morreu, o curso natural da vida é voltar para o pó. Mas ele foi um caso especial, porque o Senhor Jesus estava lhe mostrando para aquilo que ele havia vindo. Ele veio para mostrar para as pessoas o plano de salvação. Ele veio mostrar para as pessoas que não existe nada impossível para Deus. Ele veio para mostrar para todos que Deus estava assim realizando algo grandioso. Primeiro, se cumprindo a palavra a respeito da promessa dele para os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, da qual veio a nação santa, a nação eleita. E depois essa bênção estender também aos outros reinos, nações. Tanto que antes da sua ascensão, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, ele diz: agora, portanto, ide e pregou o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Já não era mais apenas por aquela nação de religiosos, que muitos deles não aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor deles, e até nos dias de hoje é como um grande profeta, e não aceita ele como Salvador, como Messias, como aquele que veio para sentar no trono de Davi, que após o arrebatamento da igreja, 7 anos depois ele vai se sentar neste trono, irmãos, para se cumprir aquilo que foi dito por Deus, no ministério dos profetas. Então muitas vezes, irmãos, as pessoas elas são impedidas de ser abençoadas, grande parte pela incredulidade, e grande parte pela religiosidade. Está tão cegos através da religião que não conseguem enxergar a majestade do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. São tão religiosos que não conseguem enxergar o Senhor da glória, estando diante deles até pessoalmente, não conseguem enxergar. Porque quando a manifestação da nossa fé, irmãos, é certo que vai haver uma liberação de poder e virtude da parte do Senhor. Quantos testemunhos nós temos de cura, de libertação? Não são palestras no altar do Senhor, mas sim testemunhos verdadeiros. Tem até o testemunho da irmã que está aqui presente hoje, está sempre presente conosco. Estávamos numa viagem e ela caiu de uma escada e quebrou o dedinho esquerdo. Inchou na hora, irmãos, machucou o cotovelo. Viemos embora na viagem, cada vez inchava mais o pé dela. Poucos dias depois nós resolvemos ir ao monte. Como de costume, nós temos o hábito, o mesmo costume do Senhor Jesus, nós somos seus discípulos. E ela foi mancando, caxingando no caminho, com dificuldade de andar. Quando chegou no monte, nós oramos, fizemos aquelas ministrações, aí eu me lembrei de orar por ela. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero orar para a sua filha, para que o pé dela venha ser curado aqui nesta noite. Quando nós reunimos novamente para fazer a oração final, eu perguntei: olha, irmã, você quer que eu ore por você, se você tem fé para ser curada aqui agora? Ela me disse: não precisa, porque eu acabei de orar ao Senhor. Aí eu disse para ela: amém, irmã? Se você acreditou, a bênção já é sua.
Na volta do monte, irmãos, eu percebi que ela andava normal. Só que eu esqueci de comentar com ela que ela estava andando normal. Quando é ontem no monte novamente, ela testemunha que tudo que ela começou a descer do monte, ela foi curada. Tudo que ela começou a descer do monte, sumiu o problema. Observe um detalhe, irmãos. E eu ofereci a oração para ela porque é natural da minha parte orar. Mas quando ela disse, eu já orei, para o Senhor não precisa mais. Ali Deus moveu o poder dele, mediante a fé dela, e a curou. Porque nós não podemos ficar o tempo todo também apegando a fé dos outros. Aí eu vou pedir o pastor para orar porque eu quero passar no concurso. Não, irmão, você tem que orar pelo concurso seu. Se você não tiver fé suficiente, você pode me pedir para orar, que eu jamais negarei a oração. Se tem alguma coisa lhe incomodando, você tem que despertar a sua própria fé, porque nós temos que ter nesta igreja, é testemunho de cada um que despertou a sua fé na sua consciência, no seu espírito. E não se tornar criança a vida toda dependente da oração do outro. A gente só precisa recorrer à oração de terceiro aqui na igreja. Só quando não existir fé suficiente para cada um de nós orar por nós mesmos para ser curados. Observe que a mulher do fluxo de sangue aconteceu com ela. Ela pensava na sua consciência: se eu ao menos tocar na orla do Senhor, eu serei curada. Quando ela tocou na orla do Senhor, simultaneamente o fluxo de sangue cessou. Porque a fé tem que despertar na nossa consciência, irmãos. Quantas e quantas vezes eu tenho visto pessoas assim: eu estou orando para a saúde, assim, mas me ajude na oração lá, irmão. Ela acabou de enterrar a fé dele. Se você orou, igual a irmã falou comigo, não precisa, pastor, eu já orei, e eu disse amém, irmã. Isso chama fé. A fé é como se tivesse, como fosse parte do nosso corpo. É como se fosse um órgão nosso. Ela tem que fazer parte da nossa vida, assim como as nossas mãos fazem parte da nossa vida, do nosso corpo. É como a nossa boca faz parte do nosso corpo, os nossos pés. Se eu precisar de falar, eu falo. Se eu precisar de pegar, eu pego. A fé você tem que usar nesse mesmo fundamento. Você não precisa da mão de alguém para levar a comida até a sua boca, mas sim usar a sua própria mão. A fé tem que fazer parte da sua vida, irmãos. Cada um tem que ter essa fé na sua consciência. Cada um tem que acreditar no Senhor Jesus, como essa mulher do fluxo de sangue creu. Se Jairo tivesse confiado nos religiosos, ele tinha enterrado a filha dele com menos de 12 anos de idade. Mas ele acreditou que se Jesus tocasse na filha dele, ela seria curada. Isso que é fé. É acreditar naquilo que você não está vendo, mas aquilo que Deus possa fazer. Não olhando para o possível, mas sim para o impossível. Não olhando para o curso natural da natureza, da vida, mas sim pela manifestação da glória de Deus. Temos que olhar para o Senhor na condição que Ele se encontra, irmãos. Não existe um versículo, um texto na Escritura Sagrada onde Deus tenha falhado com as suas promessas. Deus nunca falhou. Nunca. Uma certa feita eu estava ouvindo um pregador numa igreja tradicional.
E ele usou o seguinte termo: Deus muda os planos dele para uma pessoa. Isso não é verdade, irmãos, porque Deus não mente. As pessoas mudam o curso natural da sua vida, tomando decisões erradas, agindo contra as leis de Deus, vivendo no meio de pessoas as quais são incrédulas, mesmo se dizendo os convertidos a Jesus, mas são religiosas, tomando atitudes que não convêm segundo a palavra do Senhor. Então Deus não vai mudar o plano dele para aquela pessoa, ele vai criar um atalho para abençoar aquela pessoa que ela própria se desviou dos preceitos de Deus. Observe, Jesus levantou e estava caminhando em direção à casa de Jairo. No caminho saiu virtude e poder de si. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele continuou a sua caminhada, ele apenas disse para ela: filha, sua fé te salvou. E ele continuou o trajetório dele até a casa de Jairo. Chegando à casa de Jairo, os religiosos disseram para ele: ela já está morta. Ele disse: não, está dormindo. Eles riram dele. Mas o foco dele era o seguinte: ele disse, observe os outros evangelhos, tendes fé, que a sua filha vai ser curada. Veja em Lucas. E ele permaneceu firme. Quando eles disseram para ele: olha, ela está morta, ele disse: não, ela está dormindo. Eles começaram a rir dele. O que ele fez? Ele tirou todo mundo de dentro da casa, deixou apenas 3 discípulos e os pais da criança. E ele estava determinado, irmãos. Por mais que tentaram abalá-lo de alguma maneira, ou de atrapalhá-lo, ele permaneceu firme naquilo que era o objetivo dele: ressuscitar a filha de Jairo. Depois que ele tirou todo mundo da presença dele, ele entrou e ordenou: filha, levante-te. Ela levantou, porque o espírito dela voltou para ela novamente. Observe, no caminho Jesus teve alguns contratempos, mas nenhum deles o tirou do foco, ou desviou a sua atenção. Porque quando ele levantou, ele disse para Jairo: tendes fé, que a sua filha será curada. Esta visão nós temos que ter, irmãos. Mesmo que possa vir os contratempos, mas que você enxergue sempre o Senhor na sua frente, e a cura que você deseja, ou a vitória que você deseja, ou o conserto que você deseja com o Senhor, ou alguma maravilha, algum prodígio na sua vida, ou uma prosperidade da parte de Deus, mesmo que venha existir o contratempo, mas vocês têm que estar ligada no seu objetivo, e não deixar que a sua fé seja abalada. Porque as pessoas religiosas, os incrédulos, eles não olham com olhos da fé, irmãos, com os olhos da fé. Eles olham com olhos naturais. Eles não conseguem enxergar o sobrenatural, mas apenas o natural de Deus. E muitos deles não vê o Senhor da glória como Ele é, irmãos, mas sim vê um Deus abstrato. Um Deus, se quiser faz, um Deus, se quiser cura, um Deus, se quiser opera. Não, irmãos. Jesus, quando subiu para o reino celestial, o seu corpo físico foi junto com Ele.
Mas tem uma só diferença do nosso corpo: era um corpo glorificado, era um corpo cheio de glórias. Ele subiu para o reino celestial com um corpo imortal. Então muitas pessoas estão olhando para Jesus como aquele Jesus pendurado numa cruz que até hoje não foi tirado dela, feita de bronze, feita de madeira. E muitos estão enxergando o Senhor Jesus como um Deus abstrato, um Deus, se quiser faz, se quiser opera, se quiser liberta, se quiser cura. Um Deus que parece que então deve estar ocupado com alguns planetas, com algum sistema solar, alguma coisa assim. Esquecendo que Ele derramou sua própria vida em nosso favor, para nos conquistar para a eternidade, para nosso Pai Celestial. Estabelecendo assim um novo pacto, uma nova aliança, através do seu sangue derramado na cruz, estabelecendo um concerto que não é mais pelas leis, mas sim pela graça, mediante a fé. Fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê, que nela se espera. É só observar nas Escrituras, irmãos, que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que creem sem ter visto. Essas bem-aventuranças fazem parte da nossa vida. Então vamos usufruir destes privilégios que nos foi dado pelo Senhor. Aplique a sua fé em tudo que você deseja e almeja. Que esta fé seja como algo pertencente ao seu próprio corpo, como tem suas mãos, a boca, os pés. Use. Temos um exemplo que recente da irmã que teve o dedinho quebrado e foi curada. Já desceu do monte caminhando normalmente. E este milagre ele classifica da seguinte maneira, irmãos. Ele classifica como prodígios de Deus. Porque a cura das enfermidades são doenças, moléstias, algo que está causando no corpo por algum tipo de distúrbio. Mas emendar um osso é diferente, é consertar um defeito físico, ou então algo que quebrou da pessoa. Então a irmã já entrou nessa dimensão espiritual de prodígio de Deus. Foi o dedinho, se for outra coisa, Deus ia consertar do mesmo jeito. Sendo que foi um órgão dela que havia quebrado, um osso do corpo quebrado. E Deus restaurou. Então essa irmã já entrou na dimensão espiritual dos prodígios de Deus, das maravilhas de Deus, onde pode ser usada também como parar a natureza em alguma situação que for preciso. Também entra dentro dessa dimensão espiritual das maravilhas de Deus, dos seus prodígios. Que tem uma diferença, irmãos. Quando se ora por a cura de uma pessoa que está com um defeito físico, ali não é uma oração de enfermidade, mas ela está com um defeito, então Deus precisa de consertar aquele defeito. Então a fé está num nível espiritual mais elevado. Quando a mulher do fluxo de sangue ela é curada de uma enfermidade. Entre os dons de curar. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, já não é mais o dom de curar, porque ela estava morta. Aí as maravilhas de Deus sendo realizadas ali no ministério do Senhor Jesus, na filha de Jairo. Então a nossa fé tem que despertar e crescer cada vez mais, e atingir uma dimensão espiritual mais elevada, e não nos acomodar, irmãos, e achar que se curou assim tal coisa, já está bom demais. Não, nós temos que crescer espiritualmente.
Nós temos que sair da fase de criança, quando dependíamos do leite, que é o recém-convertido. Depois entrar na fase da adolescência espiritual, que é começar a compreender as coisas de Deus. Depois entrar na idade de adulto, que já são os dons de curar, já são os dons mais elevados. E depois entrar na maturidade espiritual, que é a operação das maravilhas e dos prodígios de Deus. Esse é o objetivo do Senhor na nossa vida, irmãos, crescer cada vez mais, e não nos conformar ou nos acomodar com aquilo que nós já temos. Aumentar cada vez mais nosso conhecimento espiritual e o conhecimento da palavra de Deus. E atingir a dimensão espiritual a qual os discípulos atingiram. Porque as maravilhas do Senhor não está restrito a eles, irmãos, também está conosco. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ele não cessou as manifestações dele, mas sim, ele sempre permaneceu com a igreja. Muitos se tornaram religião, outros se esfriaram por causa das doutrinas humanas, carnais, deixando de observar as leis de Deus e voltar mais para uma religiosidade. Aí o Espírito Santo, é claro que ele vai parar de operar. Mas se quiser chegarmos no livro dos discípulos, como Jesus nos ensinou, irmãos, nós não podemos nos acomodar. E tem um detalhe importante, que muitas pessoas, quando elas atingem um nível financeiro alto através da igreja, que ao se converter, Deus abre a prosperidade, muitos preferem viver a vida social do que uma vida diante do Senhor. Muitas pessoas, elas preferem se acomodar naquilo que já está, achando que está bom demais. Ah, Deus já está me usando já para curar de uma gripe, está bom. Deus está me usando já para curar de uma tosse, já está bom. Não, não podemos acomodar com isso. Temos que crescer e atingir o nível da fé, dos prodígios e das maravilhas do Senhor, e ser realmente os discípulos dele. E não aceitar, irmãos, jamais aceitarmos pessoas religiosas tentar abalar nossa fé. Porque o que devemos olhar sempre para o sobrenatural de Deus, não para o natural. Olhar sempre para, não se olhar para o possível, mas sim para o possível de Deus. Para aquilo que Deus possa fazer, porque não existe nada impossível para Ele. E não olhar numa dimensão carnal, mas sim numa dimensão espiritual. Porque o Senhor Jesus, Ele declara para nós na sua palavra: farão obras maiores que a que eu fiz. E Ele ressuscitou a filha de Jairo, mesmo em todos aqueles contratempos. Se acreditarmos, irmãos, vamos entrar nessa dimensão espiritual, de até um morto quando for necessário. Quando o Senhor nos usar para isso, termos fé para isso, para a operação das maravilhas, como assim o Senhor realizou, e vai nos usar para realizar novamente, para a glória dEle, para a glória de Deus Pai, para a sua glória, para a glória do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Bem forte para Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Fiquem de pé. Olha, a fé é algo individual de cada um. Cada um tem que ter a sua. É como salvação, é individual. Eu vou me salvar porque eu acredito no que está escrito. Vocês vão se salvar porque vocês acreditam naquilo que está escrito.
porque as promessas do Senhor jamais vão falhar. Vamos orar nesta noite para atingir essa dimensão espiritual do Senhor. De tanta autoridade sobre as enfermidades, quanto para a operação dos prodígios das maravilhas. Porque Ele mesmo nos prometeu, irmãos, farão obras maiores que a minha. Então você vai orar, você vai acreditar. Que quando você acreditar, que o Senhor possa realizar um milagre, vai liberar o poder da parte dEle. Você não vai ser envergonhado naquilo que você vai estar orando, mas pelo contrário, o reino celestial vai dizer para você: você se salvou, você foi abençoado naquilo no seu desejo, porque você acreditou em mim. É assim que Jesus pensa a nosso respeito. Você acreditou que eu podia fazer. Você acredita que eu posso lhe dar vistas? Quando ele disse para o cego: sim, eu creio, Senhor. E ele disse: então veja. Simultaneamente o cego voltou a enxergar. Então você vai orar nesta noite. Você vai tentar entrar nessa dimensão espiritual. Você vai acreditar que o Senhor vai mudar a sua história. Que a fé vai existir na sua vida como algo pertencente a você. Vai fazer parte do seu corpo, da sua mente, da sua consciência. Então pode orar ao Senhor, Pai Celestial. Que nessa noite queremos atingir essa dimensão espiritual, Senhor, das maravilhas do Senhor, dos seus prodígios. Eu tenho lhe pedido algumas coisas, Senhor, que eu sei que é impossível para a ciência. É impossível, Senhor, segundo o curso natural da vida. Mas não estou olhando nem para a ciência, nem para o curso natural da vida e nem da natureza. Mas estou olhando para o Senhor da glória, que pode mudar a minha história aqui nesta noite, Senhor. E é algo que eu estou lhe pedindo já há alguns dias. Porque eu sei que preciso, que necessito. E que o Senhor tem todo o acesso aqui a mim, Senhor, pois eu coloquei diante do Senhor o meu livre-arbítrio. O Senhor tem todo o acesso para que essas maravilhas sejam confirmadas na minha vida. Que as maravilhas do Senhor sejam confirmadas na vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo aqui presente, ou assistindo pelo link. E aquele que irão assistir no futuro. Nos coloque em ascensão, Senhor. Nos dê, Senhor, toda essa capacidade, fé, para anunciar este Evangelho, Senhor, majestoso, grandioso, que o Senhor mesmo estabeleceu. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai Celestial, desça a sua glória aqui neste lugar, Senhor. Que o Espírito Santo manifeste aqui o seu poder, operando o sobrenatural, Senhor, pois acreditamos, operando as suas maravilhas, Senhor, porque cremos. Se cumprida a sua palavra, Senhor, na nossa vida, de tudo quanto pedido no seu nome, crente já recebemos, nós temos. E disse mais o Senhor, em outra parte, quando diz o Senhor: peça em meu nome ao nosso Pai Celestial, para que Ele vos conceda, para que a vossa alegria seja completa. Que a nossa alegria seja completa aqui nesta noite, Senhor, realizando os prodígios, maravilhas, nos dando a vitória naquilo que nós almejamos, nós temos orado a cada dia.
Cada irmão, cada irmã na sua particularidade, Senhor, que tem orado. Que esta festa, as maravilhas continuem na nossa vida, Senhor. Confirma as nossas orações. Pois pelo ministério de profeta, Senhor, eu oro aqui nesta noite, a respeito de tudo que eu tenho lhe pedido a cada dia, principalmente de se tratando de maravilhas e prodígios. Não estou olhando para o curso natural da vida. E também confirmando as orações dos irmãos e das irmãs que estão aqui presentes, e os assistindo pelo link e aqueles que se acham no futuro. É no nome do Senhor Jesus que eu confirmo as nossas orações, as ministrações, as nossas petições. No nome do Senhor Jesus eu confirmo aqui na terra, Senhor. Já está confirmado no céu. No nome do Senhor Jesus. E todos quanto crê, pode glorificar o Senhor. Graças a Deus, aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Obrigado. Bem forte para Jesus, Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus. Amém. Agora quero ungir os irmãos, as irmãs. E se tu quer abençoar os irmãos, as irmãs que estão assistindo pelo link. No nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, eu abençoo os irmãos, as irmãs que estão assistindo pelo link. Que as bênçãos do Senhor os persiga e os alcance, no nome do Senhor Jesus. Se cumprindo assim a sua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que os teus anjos levem a cada um deles a que lhes é de direito, Senhor, no nome do Senhor Jesus, pois são mais que vencedores no Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu apresento o Senhor e os consagro os dízimos e ofertas. Abençoa os dizimistas e os ofertantes. Abençoa aqueles que não puderem dizimar e ofertar, Senhor, os abençoa no nome de Jesus. Para que tenha com fartura e voluntariamente, Senhor, devolva a 10ª parte para o celebre desta igreja, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai, e confirmo no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, o repreenda, amarro, devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome do Senhor Jesus, ordeno todo mal saia e vá direto para as profundezas dos abismos mais profundos no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, todo mal saia e vai para as coisas eternas. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Fiquem de pé, irmãos. Levanta a mão direita e repete comigo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.